Olá, meu nome é Flávia Benini. Eu estudei no mestrado os livros 6 e 7 de Tucídides, com ênfase na caracterização da personagem Nícias, que foi um dos generais escolhidos para liderar a expedição à Sicília. E é bem interessante porque através do Nícias a gente percebe o medo na relação dele com a democracia ateniense. Primeiro eu vou contextualizar os livros 6 e 7, para depois entrar direto no medo. Nos livros 6 e 7, nos livros 6 e 7 de Tucídides, há o relato da expedição ateniense à Sicília, que ocorreu de 415 a 413 a.C., e que foi uma empreitada enorme. A Sicília é uma ilha gigantesca e que ficava longe de Atenas, então seria algo temerário, inclusive. E houve uma assembleia. Primeiro houve uma assembleia brevemente citada, onde foi aprovada a expedição. Depois houve uma segunda assembleia muito mais detalhada, onde seria decidido o armamento, navios, hoplitas, dinheiro, etc. E nessa assembleia tem dois discursos do general Nícias. Nesses dois discursos ele se opõe à assembleia. No primeiro ele tenta dissuadir os atenienses a enviar a assembleia, primeiro contando todas as dificuldades que os atenienses passariam na Sicília. Não deu certo. Em seguida, ele fez outro discurso, dessa vez tentando assustar os atenienses, propondo um armamento enorme, muito dinheiro, muitas naus, muitos hoplitas, muitos lanceiros, muito tudo. Ele maximizou o tamanho da assembleia de tal maneira que ele achou que ele fosse assustar os atenienses, mas o efeito foi o contrário. Os atenienses, que já estavam tomados pelo desejo de enviar a expedição, adoraram e se sentiram mais seguros ainda com essa assembleia, com esse armamento enorme. Inclusive, esse desejo enorme é o que caracterizava a assembleia ateniense, o desejo pelo expansionismo, etc. Agora, partindo para o livro 7, onde a gente vai ver mais claramente o medo, vamos analisar a carta que Nícias envia à Assembleia. No livro 7, a tropa ateniense já está na Sicília. Até o final do livro 6, a tropa ateniense ainda tem alguma vantagem sobre os siracusanos. Os siracusanos já estão quase derrotados, mas entre o fim do livro 6 e o início do livro 7, chega o general Gilipo com um reforço espartano. E é nesse momento que o jogo vira. Os espartanos mais os siracusanos passam a derrotar os atenienses, que ficam cercados, e Nícias envia uma carta à Assembleia Ateniense, relatando tudo o que se passou na Sicília, relatando sobre a chegada dos espartanos, como agora está muito mais difícil a luta. Mas, nessa carta, ao mesmo tempo em que ele relata tudo o que estava acontecendo na Sicília, ele se recusa, ele nem cita o fato de que a expedição já era uma causa perdida, que os espartanos, junto com os siracusanos, estavam praticamente vitoriosos, uma vez que os atenienses estavam cercados. E o Nícias, nessa carta, ele propõe para a Assembleia que a Assembleia Ateniense decidisse entre ou chamar novamente o contingente ateniense para Atenas, que eles se retirassem da Sicília, ou enviar um armamento igual ou maior para a Sicília. Que, no fundo, é uma nova tentativa de dissuasão, né? O Nícias talvez não achasse que os atenienses mandassem um novo armamento lá para a Sicília. Agora eu vou colocar no vídeo a carta, um trechinho da carta que mostra esse medo
que é bem interessante. Uma outra coisa que contrasta aqui. Depois da Assembleia, no livro 6, os atenienses votaram que os generais poderiam tomar as decisões por conta própria. Aqui, ó, no parágrafo 26 do livro 6, está escrito: os atenienses votaram que os generais tivessem poder absoluto, quer sobre a dimensão do exército, quer sobre toda a expedição, para fazer aquilo que lhes parecia ser melhor para os atenienses, parecesse, né? Então, o Nícias poderia ter usado dessa prerrogativa, mas ele não fez. Ele não fez por medo, porque não seria bem visto aos olhos de uma assembleia desejosa de conquistar Siracusa que o general voltasse derrotado para casa, ele seria acusado, ele seria condenado. E agora, na carta, a gente vai ver um pouquinho mais de medo ainda. Eu vou enfatizar essa parte aqui. Parte 4, parágrafo 14, a linha 4. Depois que o Nícias relatou todos os eventos que aconteceram na Sicília, as dificuldades, a chegada de Filipe, ele diz: eu poderia vos enviar outras notícias mais agradáveis do que essas, porém certamente não mais úteis, se é necessário que vós delibereis sabendo mais claramente sobre o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ciente da vossa conduta, pois desejais ouvir o que for mais agradável, e acusais a quem vos informou algo, a quem vos informou, caso algo não corresponda ao que desejais, eu considerei ser mais seguro mostrar a verdade. Em seguida, deliberai imediatamente, pois não poderemos resistir aos inimigos presentes, mas é necessário ou chamar de volta o contingente ou enviar outro exército não menor. Faltaria frota, muito dinheiro, enviar um sucessor para mim, pois não estou apto a permanecer por causa da doença nos rins. O Nícia sofre do que acredita-se ser nefrite. Em vários momentos do livro 6 e 7, essa doença dos rins do Nícia é citada. Então, nessa carta, a gente já vê o medo. O medo começa, primeiro, quando ele não toma a decisão por conta própria, que ele podia ter tomado. Em seguida, quando ele se defende, dizendo que eu poderia mandar outras notícias melhores, mas não mais úteis, porque vocês desejam ouvir o que for mais agradável e acusam aqueles que dizem o que vocês não querem ouvir. O Nietzsche fica muito na defensiva em relação à Assembleia Ateniense. E o que acontece por causa dessa carta? Mais para frente, na narrativa, a Assembleia aprova o envio de uma nova força expedicionária para a Sicília. O que é extremamente prejudicial para Atenas, em termos de dinheiro também, né? É muito caro, oneroso. E a gente, lendo todo o livro 6 e 7, a gente percebe como a situação financeira de Atenas vai sendo prejudicada, e o Nícias ajuda a prejudicar pelo medo dele de falar a verdade. Ele simplesmente não aceita falar que a derrota é certa. Ele tem medo. Aí Atenas manda novamente outro contingente. Esse contingente chega sob o comando do general Demóstenes, que logo que chega já ataca os siracusanos e os aliados. Demóstenes é derrotado e propõe, após essa derrota, retirar toda a tropa e voltar para Atenas. Mas aí quem não concorda é Nícias. Nícias considerava que se ordenasse a retirada da Sicília, os atenienses ocupariam a ele, Nícias,
em vez de admitir que poderiam ser derrotados. Assim como já houve outras condenações, inclusive no livro 4, parágrafo 65, que os atenienses condenaram os generais que anteriormente também foram atacar a Sicília e não conseguiram, tiveram que sair de lá. Eu vou colocar novamente na tela trechos da opinião de Nícias quanto à retirada. No parágrafo 48. Nícias, apesar de na realidade oscilar entre as duas possibilidades, ou seja, a retirada da tropa ou a permanência na Sicília, né? E as considerar, conteve-se, e no discurso que proferiu, recusou-se a conduzir a partida do exército e afirmou que tinha, né, esqueci o afirmou aqui, pleno conhecimento de que os próprios atenienses não aceitariam tal manobra se não votassem eles mesmos o retorno, pois aqueles que votariam sobre sua situação não teriam conhecimento por verem si mesmos os fatos, tal como eles próprios na Sicília viam, e não ouviriam censuras dos outros. Pelo contrário, a partir dessa situação, algum orador o acusaria de modo astuto, e esse orador persuadiria os atenienses. Nícias disse também que muitos soldados ali presentes, ou seja, a maioria, que agora afirmava estar em situação terrível, chegando a Atenas, afirmariam o contrário, ou seja, que os generais receberam propina para traí-los e se retiraram. Ele, ciente da conduta dos atenienses, não desejava ser morto por causa de uma acusação injusta e vergonhosa, mas preferiria, se necessário, arriscar-se a morrer pelas mãos dos inimigos. Então, nesse trechinho, a gente já vê o medo que Nícias tinha da opinião pública, o medo das decisões tomadas em assembleia e como, se ele voltasse da Sicília derrotado, ele estaria tão condenado como se ele morresse na Sicília. Nesse contexto todo de medo, nota-se que Nícias foi extremamente. O medo do Nícias, né? Não o Nícias em si, o medo do Nícias foi extremamente prejudicial à Assembleia. A Assembleia, a Atenas e a si mesmo. Porque no segundo discurso, no segundo discurso do livro 6, quando ele tentou dissuadir os atenienses pela quantidade enorme de armamentos, ele só animou mais ainda o desejo deles e onerou a cidade com armamento gigantesco. Na carta, ele fez o mesmo, inclusive na ocasião em que ele tinha poderes para decidir votar, mas por medo não quis votar. E, novamente, no parágrafo 48 que eu acabei de ler, onde ainda havia tempo de fugir, ele preferiu ficar na Sicília a voltar para Atenas derrotado por causa do enorme medo da reação pública de uma assembleia de cidadãos que não aceitariam uma derrota ateniense. Então, a relação de Nícias com a democracia ateniense, nesse sentido, era pautada pelo medo, porque a Assembleia não eram os oradores que guiavam a Assembleia, era praticamente o desejo da Assembleia que guiava o comportamento dos oradores. Os oradores tinham que saber o que a Assembleia estava sentindo para saber como guiar ou não. Nícias não tinha esse poder, não tinha esse poder de persuasão por causa do medo dele, do medo do que fossem pensar da sua atuação. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar.